Olá, eu sou a Gabriela Ruggiero e estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre uma questão que apareceu, que é o que a gente faz com os textos que a gente produz de escrita terapêutica, depois então que você escreve o seu diário, que você faz um exercício de escrita, que você escreve livremente, né? Como, por exemplo, páginas matinais, né? Uma escrita mais em fluxo, o que você faz com esses textos? Primeira coisa, você não precisa fazer nada, né? Assim, existem até autores como a Jilly Bolton, por exemplo, que vão falar pra gente que se for uma vontade, você pode. Opa! Esse é o nosso novo bebê e ele tá bem agitado. Você pode destruir o seu texto, se você quiser. Isso costuma dar um alívio para as pessoas que têm medo de escrever e depois sentem vergonha de olhar para o texto ou tem medo que alguém da casa acesse esses textos de alguma forma. Então, se o intuito da escrita para você é tirar aquilo de dentro, dar um suporte material, né, promover aí uma liberação, de repente escrever, ficar em contato com aquilo naquele momento e depois, sabe, esse já foi o efeito terapêutico da sua escrita, você pode destruir o seu texto. Você pode queimar, toma cuidado, né? Não vai provocar um incêndio, depois falar que fui eu que falei pra você queimar o texto. Você pode picotar, pode jogar no lixo, pode fazer o que você quiser. Não é o que eu faço, tá? Mas você pode, o texto é seu. O que eu faço? Eu costumo guardar, acho que não tem nenhum texto que eu escrevi, nenhum diário, nada que eu arranquei, que eu joguei fora. Não costumo jogar fora o que eu escrevo, eu costumo guardar. Não é tudo que eu vou querer olhar imediatamente, mas eu gosto sim de vez em quando dar uma olhadinha no que eu escrevi. O texto que a gente produz em escrita terapêutica, ele é um bicho estranho, porque a gente trabalha com a escrita expressiva e não necessariamente o que você vai ter depois da sua escrita é um texto literário. Às vezes, né, a gente produzindo, a gente acaba escrevendo textos de ficção ou poemas ou textos que têm ali uma elaboração, uma sofisticação a ponto de serem realmente um material literário. Se você quiser, você poderia destinar, né, a uma publicação, dar aí um destino público para esse texto, mas não é o que normalmente acontece, né, bichinho? Né? Normalmente a gente escreve para não compartilhar ou para compartilhar num contexto mais restrito, com um grupo de pessoas com quem a gente esteja trabalhando a escrita, com uma pessoa que esteja facilitando o seu processo de escrita, às vezes com uma pessoa muito íntima, uma amiga que te escute muito bem, com quem você se sinta confortável, ou com um terapeuta, mas muitas vezes a gente vai fazer esse trabalho de releitura sozinhas, né? E aí, como proceder, né? Para quem tem algum tipo de conhecimento na área de letras, existem alguns elementos para os quais a gente olha num texto e que você também pode olhar no seu texto de escrita terapêutica, ou seja, como que está configurado o tempo, né? O seu texto está linear, está cronológico, está fragmentado, como que ele está? As suas frases, elas estão interrompidas, tem elipses na frase ou não? Graficamente, como que o texto está distribuído? Você está espaçando algumas frases? Você está sublinhando, colocando mais intensidade na mão, né? Se você estiver escrevendo à mão, tem partes que estão mais marcadas, tem partes que estão mais suaves. Então, você deve conhecer alguns procedimentos de análise e interpretação, se você é dessa área, que sempre, assim, abordar o nosso próprio texto causa um certo estranhamento às vezes, mas você pode, né, olhar para o seu texto também desse ponto de vista, prestar atenção na forma. Agora, se você, como muitas outras pessoas que praticam a escrita expressiva, a escrita terapêutica, não tem esse tipo de repertório, né, de análise de interpretação de texto,
Não tem problema nenhum, né? Inclusive, a escrita terapêutica, ela é para todos, não é uma escrita para pessoas da área, não é uma escrita para escritores profissionais, é uma escrita para quem quiser escrever, né? Para quem tem curiosidade de explorar um pouco esse lado. E aí, o que você pode olhar? Né? Você vai olhar tema e você vai olhar também como o texto está construído. Na parte dos temas, olhar para tipos de assuntos que estão se repetindo, encadeamento de assunto. Às vezes você começa falando de alguma coisa, você vai parar em outro lugar. Quando você faz a releitura, talvez valha a pena tentar pensar assim, qual foi o elemento de conexão entre isso? Que caminho foi esse que eu segui, né? Tô falando de coisas mais tristes, tô falando de coisas mais alegres, a que eu tô recorrendo, né? Como assunto do meu texto, ele tem assunto ou ele tá completamente disperso? Se alguém lesse, imaginando, se alguém lesse, a pessoa conseguiria falar sobre o que é o texto, ou esse texto ele tá tão associativo que ele pareceria até um texto assim aleatório para os outros, não só você sabe sobre o que se trata, né? E olhando um pouco para isso, olhar para, então, como o texto se constrói. Tem palavras que você está repetindo muito? Tudo isso que eu tô falando não é para corrigir o seu texto, tá? Pelo amor de Deus, não é para entrar por esse lado. Por exemplo, né, se você tá fazendo uma redação de vestibular, se tiver muita repetição de palavra, talvez você fique ali trocando por sinônimo para dar uma fluência pro texto. Não é isso que a gente faz na escrita terapêutica. Então, se você tem palavras que estão repetidas, estruturas de frase que estão repetidas, usando muito a palavra eu, por exemplo, eu isso, eu aquilo outro, tudo isso pode ser observado. Não tem como eu explicar. Talvez em outros vídeos a gente passe um pouquinho por vários elementos desse tipo, né? Mas aqui agora não teria como eu pegar e elencar, até porque vai ser muito singular, vai ser muito individual. Se você está repetindo muito tal palavra, o que isso quer dizer no seu texto. Mas isso quer dizer alguma coisa, tem alguma coisa aí que está acontecendo, tem alguma coisa aí que está sendo convocada para o texto muitas e muitas vezes. Então, provavelmente é alguma coisa que te provoca, né? É alguma coisa que tá pegando para você. Que mais que a gente pode olhar? O seu texto, ele tá escrito com começo, meio e fim, ou é um texto que começa no meio, né? É um texto que não tem muito essa questão da sequência. Que mais? O seu texto está escrito em primeira pessoa? Da onde você escreveu? A partir de que perspectiva o texto está construído? É uma perspectiva de quem escreve em primeira pessoa? Você está escrevendo sobre você? Você está recontando alguma coisa ou formulando algum texto a partir de quem está olhando de fora? E aí, né, você pode até tentar, se você quiser. Se você escrever um texto, por exemplo, eu me sinto de tal forma, ou eu tal coisa, trocar essa perspectiva e recontar, reescrever esse texto olhando de outro lugar, né? O seu texto, a linguagem que você usa no seu texto, ela traz imagens, ela traz metáforas, por exemplo, ou é uma linguagem mais referencial? Para tentar expressar aquilo que você está expressando no texto, que recursos você está usando. Quando eu falo linguagem referencial, quero dizer, por exemplo, uma estante, uma prateleira, é isso, né? É a isso que eu estou me referindo. Se eu estou usando uma linguagem que está mexendo mais com metáforas, com imagens, com símbolos, eu posso ir atribuindo outros sentidos dentro da frase para palavras de uso comum, né? Então, não necessariamente eu vou estar usando a palavra estante como, né, para falar de uma estante de fato. Se o seu texto fosse, se a linguagem do seu texto fosse um filme, que tipo de filme seria? Seria uma comédia? Seria um filme de horror? Seria um curta-metragem? Seria aqueles filmes que estão na moda agora, que tem mais de 2 horas de duração?
se você pudesse desenhar o seu texto, o que ele seria, né? Como você desenharia esse texto? Teria bonequinho de palito? Seria uma narrativa visual? Ou seria um borrão? Seriam várias cores, várias imagens juntas? Tudo isso não te dá respostas, porque essas respostas não existem no sentido de isso significa tal coisa. Então, vou repetir, como eu já falei, não dá para dizer, se você usou mais linguagem de tal jeito, isso quer dizer que... Não dá pra gente fazer afirmações muito taxativas sobre o que um elemento do texto necessariamente significa. Mas se você se coloca essas questões, você começa a entender melhor qual é a voz que está aparecendo aí no seu texto. E com isso você vai também se conhecendo melhor e vendo como que as coisas estão tomando forma. Porque é isso que a escrita terapêutica faz, né? Faz muitas coisas e essa é uma delas. Dá forma para alguma coisa que dentro da gente é uma experiência subjetiva que ela não tem forma, né? Que ela é disforme, que ela às vezes é caótica. E aí a escrita não necessariamente vai impor uma ordem, né? Num sentido assim cartesiano, mas ela vai sim colocar uma forma. E aí essa forma pode te dizer coisas. E os efeitos do que você escreve podem te mostrar algumas coisas também. Então você pode fazer uma leitura silenciosa, mas você também pode fazer uma leitura em voz alta. E na leitura em voz alta, você tem tanto a possibilidade de fazer essa leitura para si mesma em voz alta só, percebendo que trechos do texto te causam, te provocam emoções, te deixam mais desconfortável ou mais à vontade. Será que o seu tom de voz oscila? Será que você tropeça? Como que é o seu ritmo de leitura? Porque eu posso pegar um texto e ler ele assim, acelerado. Eu posso pegar um texto e ler ele mais pausadamente. Como que tá a sua pontuação? Sua pontuação também vai te dar algumas pistas sobre o seu ritmo, né? E esse ritmo, essa forma, essa linguagem tão em conexão com o nosso corpo, porque aquele texto que você escreveu só foi escrito porque um corpo esteve ali, porque você esteve ali produzindo aquele texto. Então, enquanto texto, ele guarda as marcas do momento que você o produziu. E aí, eu dizia, né, que você pode fazer a leitura para si mesma, mas você também pode gravar a sua leitura e escutar. Porque talvez alguns elementos fiquem mais nítidos quando você se escutar lendo sem estar fazendo a leitura simultaneamente, né? Então, gravar no seu celular e depois, de repente, você pode ouvir e ver como que ficou essa leitura. Tem frases ou palavras em que você tropeça, tem coisas que você falou na sua leitura, mas que não estavam escritas no texto, porque isso acontece também. De, às vezes, a gente fazer algum ato falho na nossa leitura, ou de substituir ali alguma palavra, ou de perceber alguma coisa que nem tinha reparado que tinha escrito, mas que estava ali, né? E o que te provoca fazer a leitura, seja silenciosa, seja em voz alta? Como você se sente? Você se sente mais aliviado? Você se sente entristecida? O que aquilo te provoca, né? O que provoca no seu corpo? Te deixa mais acelerada? Te deixa mais aliviada, talvez mais calma, mais serena? Enfim, tem várias coisas que você pode ir olhando. Então, assim, acho, né, que esse vídeo, ele não dá respostas sobre o que você vai entender a partir dos elementos que você analisar. Mas eu tenho certeza que qualquer pessoa que crie intimidade com o próprio texto começa a perceber algumas coisas, começa a perceber recorrências, né? Começa a perceber marcas específicas, sinais, coisas que se repetem, começa a perceber quando um texto ele é muito diferente de outro e aí ele chama a atenção por causa disso, tem alguma coisa aqui acontecendo que não estava acontecendo antes, ou no processo de recontar uma história,
perceber o que se preserva e o que vai embora, parece que era acessório, né? E quando a gente escreve no diário também, perceber a carga emocional que foi colocada em cima de alguns eventos, de algumas experiências, de alguns dias, de algumas, né, algumas situações, como que ela muda ao longo do tempo, né? Porque, assim, vou contar, né, de experiência pessoal. Às vezes eu escrevo por estar muito angustiada com alguma coisa, e aí, tomando uma certa distância, eu dou risada, né? Falo, nossa, isso não me diz mais nada, quer dizer, não era importante, não era esse impacto todo. Então, né, isso também me faz questionar por que eu tô tão angustiada. A gente ganha uma certa perspectiva, né? Dá até um pouco de esperança de sair de uma situação difícil. Por outro lado, tem textos que eles preservam o efeito na gente, porque uma coisa é a carga emocional que eu imprimo no texto. Então, o texto pode ser muito emotivo, o texto pode ser muito expressivo, mas se ele tá falando de uma experiência pessoal, pode ser que você já tenha tomado tamanho distanciamento dessa experiência, que isso não mexa mais com você. Mas tem outras coisas, outras situações, outras cenas, outros textos em que não é só que o texto é emotivo, é expressivo, é intenso, é que você sente esses efeitos na sua releitura, mesmo que um tempo tenha se passado. Então você ainda fica mexido, tem alguma coisa aí que continua te provocando. O que é isso, né? O que é isso? Então essas respostas, elas não são únicas e elas não são definitivas. A gente sempre vai reencontrando, né, essas respostas pelo caminho. Então, aqui eu só quis pensar um pouco, né, sobre essas maneiras de olhar para o texto depois que ele já está feito. E aí, se você quiser, né, modificar o texto, reescrever o texto, jogar o texto fora, olhar para ele amanhã, olhar para ele daqui a um ano, se escrever, né, às vezes eu anoto para mim mesmo que é para eu olhar para alguma coisa daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, o que é bom, porque, né, eu fico pensando, putz, vou ter que olhar esse texto daqui a 5 anos, então eu vou ter que estar bem, né? A gente vai, não sei, criando aí um futuro, né, possível. E também querendo fazer como se fosse um acompanhamento, né, biográfico de certas questões. Como será que isso vai ter se desenvolvido ao longo do tempo? São coisas que talvez interessem ver, né? E também, assim, quando a gente tem um registro de certas coisas que aconteceram, de como a gente reagiu, do que nos motivou, nos provocou, a gente fica também mais de olho, mais sensível às nossas superações. Então, também tem coisa que quando você tá vivendo, parece que nunca vai acabar, parece que nunca pode ser de outro jeito, parece que nunca vai mudar, mas em algum momento aquilo foi modificado, sabe? Houve um movimento. E a questão do movimento é assim, enquanto a gente tá em movimento, né, parece que não tem muita coisa acontecendo. E a gente só vê quando a gente vê o ponto A, de repente, um ponto B. A gente vê uma situação inicial e a gente vê uma nova situação, ali uma mudança, né, de situação, a gente consegue enxergar. Mas enquanto a gente está fazendo o trabalho, né, às vezes a gente não tem a dimensão de que a gente está, de fato, caminhando. Então, quando a gente tem registro, a gente também consegue entender direito da onde que a gente partiu, né? De onde que eu parti com essa questão, de onde que eu parti com isso que me provoca. E aí ganhar uma dimensão do quanto se andou, do quanto se caminhou, do quanto as coisas de fato estiveram, né, se desenvolvendo, se desenrolando, se modificando. Então, são só algumas pistas. Espero que tenha ajudado e feito sentido. E aí eu falo mais disso, então, em um próximo vídeo.